Fala aí, torcedor do Palmeiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora com as últimas informações do Verdão, tudo do mercado da bola, galera. Antes de continuar o vídeo, já quero desejar a vocês um feliz ano novo, um próximo ano para vocês aí, que 2026 seja um ano de vitórias para o nosso Verdão. Bora ver agora aqui as últimas informações, quem tá chegando, quem tá saindo do Palmeiras. Bora ver tudo aqui nesse vídeo, sem mais enrolações. Bora aqui com as últimas informações, galera. Bora pro Palmeiras? Caio Paulista, vai ser emprestado de novo? Vai ser emprestado naquele modelo em que existia uma opção de compra na troca do Fux com o Caio Paulista. O Fux foi comprado pelo Palmeiras, mas o Caio Paulista não foi pelo Atlético Mineiro, então agora ele volta pro Palmeiras sem espaço. O Palmeiras já encaminhou uma negociação com o Grêmio, então o futuro dele em 2026 vai ser o Grêmio. Tudo indica isso, tá tudo encaminhado, só falta assinar. O famoso só falta assinar aqui nessa época do ano. Qualquer luxo. Quem, desde que pisou no Brasil, sempre foi competitivo e muitas vezes regular, atende pelo nome de Abel Ferreira. Este ano de 2025 não foi exatamente um ano bom para o Abel Ferreira. Olha o desempenho dele aí. Vice no Paulistão, vice no Brasileirão, vice na Libertadores, caiu nas oitavas na Copa do Brasil, caiu nas quartas no Mundial de Clube, foram 76 jogos com 45 vitórias, 16 empates, 15 derrotas, 131 gols marcados, 61 gols sofridos, 66,2% de aproveitamento, o que é bom. 1,72 gol marcado, 0,60 gol, 0,80 gol sofrido. Teve o Abel Ferreira no ano. Os números são bons. O ano não foi bom a ponto de, em certa medida, hoje o Abel não ser unanimidade no Palmeiras. Não dentro do Palmeiras, mas com a torcida do Palmeiras, né, Danilo? Esse é um desgaste típico de um relacionamento longo, mas se você for analisar todas as temporadas desde a chegada do Abel, ele não tem nenhuma temporada com um número ruim. Nenhuma. Desde 2020 até agora 2025, quando ele tem 66. Lembrando que a gente estava elogiando o Felipe Luiz por um aproveitamento de 73. Só que é claro que o título é o que mais importa. Se o Palmeiras tivesse 10%, eu sei que é impossível, mas se o Palmeiras tivesse 10% de aproveitamento e tivesse 2 títulos, ninguém ia estar aqui falando dos números do Abel. Embora, vamos combinar que quando o Palmeiras foi campeão, havia algumas análises sobre isso, né? Fala. Não, o que eu falei assim, o que a gente falou do Dorival, né? O aproveitamento não é bom, mas o cara terminou o ano com um título. Desculpa, desculpa interromper, mas fala. Não, mas é isso, é isso. Embora, de novo, eu tenha que ressaltar aqui que em anos que o Palmeiras é campeão, mas esse Palmeiras é feio, mas esse Palmeiras não ataca tão bem, esse jogo é tão reativo, é só chutão. Pro Abel, às vezes, algumas réguas aplicadas em outros casos, elas não servem. Em todo caso, eu acho que a temporada foi muito mais frustrante do que ruim. A temporada, para mim, é regular. Nota 6, nota 6,5, 7, dependendo do seu nível de exigência. A derrota mais dura e mais inesperada são as duas, no caso, para mim, são as duas para o Corinthians, tanto na final do Paulista quanto na Copa do Brasil, porque o Palmeiras é um time mais organizado, é um time que investe mais, é um time que gosta de mostrar para o Corinthians que é um time mais organizado. Você perder o Campeonato Brasileiro por 3 pontos para o Flamengo e perder a final da Libertadores com o Flamengo criando 2 chances e o Palmeiras criando uma, tudo dentro do normal. De novo, muito frustrante perder os 2. É duro, ainda mais pela rivalidade criada contra o Flamengo nos últimos anos. Mas o trabalho do Palmeiras, ele é um trabalho que você olha e fala, mesmo tendo perdido os 2 títulos, mesmo tendo sido eliminado para o Corinthians, você fala, em 2026, no nosso primeiro programa do ano, a gente vai falar, o Palmeiras é candidato a tudo de novo. Ele é candidato ao título do Paulista, candidato à final de Libertadores, candidato a ser campeão do Brasileiro. Se não for campeão, vai estar no G4, porque é um trabalho já feito, a gente já identifica o que foi. E essa questão, eu sei que os 700 milhões, ele é uma boa manchete, ele pesa bastante, e tem que ser cobrado, porque investiu alto. Mas os 700 milhões é para um trabalho de 5 anos, não é para um trabalho de 1 ano. Não é que o ano que vem o Palmeiras vai ter que começar do zero e investir 700 milhões de novo. E se o Palmeiras for campeão de tudo no ano que vem, sem contratar um jogador, a gente não vai ler uma manchete dizendo Palmeiras é campeão sem colocar a mão no bolso. Porque o investimento no futebol ele é feito por projeto, não de temporada a temporada, ainda mais do Palmeiras. Se a gente olhar de 2020 a 2024, o Palmeiras teve quase que o mesmo time, com um retoque ali, uma saída colar.
E é a mesma coisa que vai acontecer a partir de 25. Em 25, 26, 27 e 28, a gente vai ver um time do Palmeiras praticamente igual, com um retoque em uma posição, um retoque na outra. Mas esses 700 milhões, eles são base de 4 anos de projeto. E a gente viveu só o primeiro. Você está mutado, Tironi. Tá aí o Rodrigo de volta. A gente voltou a falar, agora está falando do Abel Ferreira. Enfim, sobre o desempenho do Abel Ferreira. Foi ruim porque o Palmeiras se esperava ganhar mais. A minha pergunta para você é a seguinte: a régua, não do Abel em si, mas a régua não, melhor dizendo, a concorrência para o Abel talvez seja mais forte que ele já teve desde que ele pisou no Brasil, e por isso talvez ele não vai ganhar ou vai ganhar menos? Eu acho que Tironi, ano passado, ele teve uma concorrência grande também com o Arthur Jorge, né? O time do Botafogo ganhou os 2 títulos também contra o Palmeiras. Então, eu acho que não é a primeira vez que ele tem essa régua mais alta. Eu acho que o que a diferença é a questão do investimento. O Palmeiras nunca teve um investimento desse tamanho. Em geral, ele vinha na temporada como, eu não vou dizer como underdog ali, como o time que zebra, não é isso. Era sempre estava entre os 2 ou 3 mais fortes da temporada, mas ele não era o mais rico. Ele nunca era o time mais técnico, o de maior investimento. E dessa vez ele era o de maior investimento. E aí eu vou discordar um pouco do Danilo. Primeiro que eu acho que a análise é mais dura em relação à temporada. É 4,5, 5 do que foi apresentado de desempenho. Ali se a gente for dar uma nota para o Abel nesse ano. Porque eu acho que ele teve jogadores que ele meio que escolheu, junto com a diretoria, e ele escolheu um perfil de jogadores que eram jogadores fortes fisicamente, saudáveis, bons tecnicamente, mas não são jogadores de grande hierarquia. E isso fez diferença nos jogos decisivos ali, principalmente na final da Libertadores, mas também ali em momentos decisivos do campeonato. Faltou ao Palmeiras faltou ideias do Abel, né? Quando ele travou ali, primeiro ele teve 2 meses muito bons, jogando contra times com uma prateleira um pouco mais abaixo, mas com um formato que é bastante interessante, mas depois quando precisou dar um salto e enfrentar times mais fortes, ele não conseguiu, tanto que de novo ele teve um desempenho muito fraco contra times lá de cima da tabela, né? G6, a gente já sabe, na Libertadores foi bem até a final. Eu, com o Danilo, que eu acho que a derrota mais doída é a final da Libertadores, por mais que tenha tido aquela crise, enfim, o Abel xingado depois do clássico, eu acho que a final da Libertadores acaba sendo um golpe muito duro, porque tinha muita esperança ali de que se tivesse ganho a final da Libertadores, ninguém ia nem lembrar de que não ia lembrar, mas ia ficar como um episódio da temporada, que é a eliminação para o Corinthians ali. Então eu acho que ele ficou devendo bastante, e eu tô curioso para ver esse próximo ano, essa aposta que eu vejo do Palmeiras de que tem um grupo para ser formado e o time se consolidar durante os próximos anos, com esse formato. Acho que vai acabar fazendo algumas contratações, não vai ser exatamente esse time, né? Já fez algumas trocas aí, o Aníbal saiu, por exemplo, mas eu tô curioso de como o Abel vai reinventar esse time, porque ele não conseguiu em 6 meses. E vamos lembrar, o Flamengo também estava se reinventando no meio da temporada, eram jogadores decisivos, Gerson, Wesley, não estava remontando o time inteiro, mas o Palmeiras também não estava remontando o time inteiro, já tinha começado no ano anterior. Eu acho que o trabalho dele foi muito abaixo e ele tem um desafio ano que vem, inclusive porque acabou, eu acho que é o saldo dele, o saldo com a torcida do Palmeiras, pelo menos pela reação do Danilo, pode falar talvez melhor do que eu, mas do que eu vejo, o saldo dele com a torcida acabou. Tá? Tem uma divisão grande ali de críticos e defensores, e eu acho que se não tiver resultado já no primeiro semestre, mesmo que isso seja injusto, mas vindo de 2 anos de falta de resultado, só o Paulista do ano retrasado, eu acho que ele já acabou a casca dele. Também tem essa sensação. Bom, quem vai viver um cenário muito diferente do que viveu esse ano vai ser o Rafael Guanais no ano que vem. Esse ano, o cara pegou o Mirassol, que é um time do interior de São Paulo, pequeno, e levou para o G4. Em 2025, ele não terminou o Campeonato Goiano, não terminou a Copa do Brasil, e no Brasileirão foi 4º colocado com 51 jogos.
23 vitórias, 19 empates, 9 derrotas, 79 gols marcados, 49 gols sofridos, 57,3% de aproveitamento, o Rafael Guanais. Talvez, depois do Felipe Luiz, que aí acho que está mais consolidado, o Rafael Guanais é a grande surpresa de 2025. A pergunta que fica, Danilo, e aí? E daqui para frente? O que eu mais gostei foi ele ter negado o Botafogo, viu, Tirone? Eu achei diferente. Ele continuar no Mirassol, disputar a Libertadores pelo Mirassol. É claro que a gente tem sempre essa questão de saber como vai ser o segundo ano, porque uma coisa é você impressionar num ano, outra coisa é você já começar a temporada como, olha, vamos ficar de olho no Mirassol. O Mirassol não perdeu jogando em casa no Brasileirão em 2025. Então uma coisa é você começar como ali o cara que ninguém nem sabe quem é você, outra coisa é começar como um candidato, tendo que disputar a Libertadores. E a grande diferença que a gente vai ver nessa temporada para o Mirassol, para o Guanais, e para o Mirassol, até numa questão de administração de elenco, é o calendário, né? Então, a gente teve durante toda a temporada o Mirassol, quando os times às vezes passavam por crises físicas, por ter que viajar muito, por ter que jogar Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, o Mirassol estava jogando o Campeonato Brasileiro, tanto é que tem 50 e poucos jogos, 51 jogos, né? Sendo que 38 do Campeonato Brasileiro e mais uns, deve ser 12, 13 aí de Campeonato Paulista. Então você vê que é uma temporada bem diferente das demais, não tira o mérito do Mirassol, pelo amor de Deus, é a melhor campanha de um time que acabou de subir. Um grande trabalho do Guanais, um grande trabalho também dos caras que lá atrás pegaram dinheiro do Luiz Araújo, em vez de contratar, em vez de desviar, em vez de qualquer outra coisa, investiram no CT, investiram numa estrutura, em algo que fique de legado para o Mirassol, para o jogador que vai lá e olha, pô, tem onde trabalhar, tem onde me recuperar, tem um estádio para chamar de meu, né? Então, assim, é um reflexo de algo muito legal que a gente viu no Mirassol. Agora, o segundo passo é muito mais difícil do que o primeiro. Ganhar, e eu digo ganhar entre aspas, porque o Mirassol não chegou a ganhar um campeonato, mas pelo que ele fez, dá pra gente falar que o Mirassol ganhou. Ganhar é difícil, continuar ganhando é pior ainda. Muito bem. Quem já ganhou, mas ainda talvez falta um degrau ainda para ficar entre os principais técnicos do Brasil, é o Rogério Ceni. No Bahia, esse ano, ele teve o seguinte desempenho. Sul-Americana, caiu nos playoffs, de Libertadores, caiu na fase de grupos, estava no grupo da morte, é verdade. No Brasileirão foi o 7º colocado, na Copa do Brasil caiu nas quartas, no Baiano foi campeão e na Copa do Nordeste foi campeão. 77 jogos, 41 vitórias, 17 empates, 19 derrotas, 121 gols marcados, 73 gols sofridos, 60,6% de aproveitamento, que é bom também. 1,57 gol marcado, 0,94 gol sofrido. Porém, Rodrigo, a sensação é que o ano passado, no 2024, foi melhor. Ele foi direto para a fase de grupos da Libertadores. Esse ano ficou um gosto meio amargo no final, que o Bahia caiu e acabou indo para a pré-Libertadores no final do ano. Eu acho que dá essa sensação, Tirone, mas assim, o Rogério está mantendo o Bahia dentro do que é meio investimento do Bahia, né? É esse time de, quarto a sétimo colocado. Então talvez a gente tenha essa sensação justamente porque está mais próximo do final do que é a faixa dele. Mas não dá para dizer, pelo menos para mim, eu não digo que o Rogério fez um trabalho abaixo do que o Bahia proporcionou a ele de elenco. Acho que ele continuou a praticar um futebol que a gente gosta de ver, né? Com toque de bola, Jean Lucas, Everton e tal. Continua faltando o que já faltava anteriormente de um time mais incisivo na hora de concluir a gol, né? Eu acho que esse é um fator. Continua faltando um gramado, né, para o time que ele tem, para o estilo de jogo que ele tem. Ele mesmo já admitiu naquela quiprocó que teve ali com o Palmeiras, de que tinha essa discussão de que ele não tem um gramado. Aliás, eu não consigo nem entender como é que a Fonte Nova continua sendo cotada para a Supercopa, né? Visto que tem um gramado que ficou problemático, né, no Campeonato Brasileiro, né? Acho que um estádio não deveria ser cotado para a Supercopa, você não consegue apresentar um gramado decente durante a temporada. Mas enfim, isso aí é um ponto à parte da coisa. Centrando no trabalho do Rogério, eu acho que ele entregou, só que faltou, eu acho que o torcedor do Bahia, e aí eu estou falando muito, não conversei com nenhum torcedor do Bahia, ele esperava um salto nessa temporada. Fala aí, torcedor do Verdão, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal.
o último vídeo de 2025, galera. Já quero desejar para vocês aqui um grande ano, que 2026 seja um ótimo ano para nós e para o Verdão também. Quero desejar aí um feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe todos vocês. E já agradeço aqui de coração a presença de vocês aqui no vídeo do meu canal, galera. Trazendo para vocês as últimas informações do Verdão. E vamos embora, né? Vamos embora, que 2026 seja um ano repleto aí. E que o Palmeiras consiga conquistar títulos. Que não seja um ano como 2025, que passou batido. Enfim, bora ver as últimas informações aqui do Verdão, que é o intuito do nosso canal. E vamos ver aqui um jogador que está na mira do Palmeiras. O Palmeiras está sondando o meia Martin Orreda, do Orlando City. O volante foi oferecido ao Palmeiras. O Palmeiras que vem buscando nomes no mercado aí para reforçar o elenco comandado pelo Abel para o ano de 2026. Galera, vamos ver aqui rapidinho esse jogador. Vamos ver um pouquinho aqui da notícia, né? O nosso palestra apurou que o meio argentino, que atua pelo Orlando City, recebeu uma consulta do Verdão nas últimas semanas. A diretoria procurou informações com os representantes do atleta de 27 anos. Canhoto, o jogador está nos Estados Unidos desde 2023, após as passagens pelo Racing, Huracan e Godoy Cruz. Nessa temporada, ele já jogou em 42 jogos, fez 20 gols e deu 14 assistências. Tá errado? Que isso, cara? Rapaz, o cara é volante e atua como meia e tem 20 gols em 42 jogos? É um centroavante, é? Eu vou até olhar essas características. Martin Orreda. Aqui, galera, só pra vocês verem que não é mentira aqui do canal. Pode ver que até a TNT postou. Palmeiras sonda meia Martin Orreda. Agora vamos ver o Transfermarkt dele, né, galera? É sempre importante ver se tem muita lesão no jogador ou não. Ele foi revelado aí pelo Ferro, time lá da Argentina, no ano de 2016. E aí ele ficou jogando ali, até que em 2023 foi a virada de chave na vida dele, né? Pode ver que ele valia nem 500 mil euros, e aí do nada já foi para 6 milhões. E aí por último, em 2023, ele tava valendo 8 milhões e foi vendido por 5 para o Orlando City. Godoy Cruz aí desembolsou 5 milhões. Desembolsou não, né? O Orlando desembolsou 5 milhões para contratar ele. Então, cara, vamos ver aqui agora uma coisa que eu sempre analiso e indico vocês fazer isso também. Quando o Palmeiras estiver contratando um jogador ou estiver especulando, galera, olhem o histórico de lesão antes de ir comentar em algumas coisas, falar que tomara que ele venha. É importante ver o histórico de lesão, cara, porque, né, se o cara tiver lesão é complicado. Vamos ver aqui. Meu Deus, mentira. Rapaziada, o cara não tem uma lesão na carreira. Meu irmão. Caraca. Pode contratar, filho. O cara não tem uma lesão, pessoal. Nossa, até estranhei. Até assustei aqui. Nossa senhora, o cara já tá atuando no futebol aí desde 2016, mano. Já faz o que? 9 anos. Não teve uma lesão sequer. O cara é de ouro. O cara é de ferro. Eu contrataria, hein? Agora tem que ver como é que é na técnica aí, se ele cumpre bem papel tático. Vamos ver aí, eu vou analisar um pouquinho no YouTube, algumas partidas dele, alguns lances e vou ver, né, se vale a pena, como é que vai ser. Se o scout do Palmeiras tá de olho é porque eu acho que vale a pena. Bora ver aqui se vai valer ou não, né? Comenta aqui abaixo, você aprova essa contratação? Analisem aí na casa de vocês esse jogador, eu vou analisar aqui e vou tirar minhas conclusões para ver se vale a pena. E nos próximos vídeos eu falo aqui para vocês. Agora, galera, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Aquele forte abraço no coração de todos. E nos encontramos em 2026. Valeu e avante palestra!